Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, sobre a tua família, sobre a tua caminhada. Pastor Adriano Moreira, mais esta vez junto com você, chegando até onde você está. E hoje eu quero falar de um assunto que ainda é polêmico, ainda é divisor de águas no meio cristão, por incrível que pareça, mas eu quero hoje falar por que eu não guardo o sábado. É justamente este tema ainda polêmico para muitos, principalmente para aquelas denominações e alguns segmentos religiosos que têm essa guarda do sábado como uma das coisas principais. Mas eu não posso deixar de convidar você a se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se inscrito, clica no sininho. Se já clicou no sininho, curta sempre, compartilhe, comente também e nos siga em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nos permita chegar a muita gente e a muitos outros corações e mentes. Então, vem comigo saber por que Adriano Moreira não guarda o sábado. Este é um tema ainda polêmico no meio cristão. Isto porque os que guardam e os que não guardam o sábado, ou seja, temos ainda muitos que guardam, inclusive acreditam que isso está ligado à salvação, entendem que de alguma forma precisam desse mandamento ser cumprido, e outros que não guardam por entender um pouquinho melhor o Novo Testamento. O grupo mais expressivo que guardam o sábado, pregam sobre, e inclusive no seu próprio nome denominacional tem essa ênfase, são os adventistas do sétimo dia. Mas afinal de contas, o que a Bíblia nos ensina sobre? Claro, é uma pergunta em cima da minha afirmativa, de que por que eu não guardo o sábado, porque o que a Bíblia nos ensina? Vamos lá. Primeiro, o sábado a gente precisa já logo entender que ele é um assunto anterior à lei mosaica. O sábado não é simplesmente o quarto mandamento. O sábado não vem da lei especificamente. A lei a regulamenta esse mandamento, a guarda do sábado. Mas o sábado, conforme Gênesis capítulo 2, verso 3, que é um dos textos, vai dizer que Deus, ao concluir toda a obra da criação, descansa no sétimo dia e o santifica. Descansa da obra da criação para então iniciar, que é assim que teologicamente se vê, a obra da redenção. E também em Êxodo capítulo 16 e verso 23, já também se fala da santificação do sábado ou da guarda do sábado, antes mesmo da entrega da lei, que é registrada em Êxodo capítulo 20. Então a primeira coisa a ser dita é que o sábado não é um produto da lei mosaica, é um princípio estabelecido pelo Eterno antes da lei. Segunda coisa a ser dita é que o princípio do sábado é um princípio de descanso do trabalho e de dedicação a Deus. Esse é um princípio. E você vai encontrar nos textos de Êxodo, principalmente, todos os demais, onde essa ênfase, esse princípio do sábado, ele é estabelecido. Descanso do trabalho e, ao mesmo tempo, uma dedicação para Deus. Era isso que tinha que ser feito no sétimo dia. Inclusive, a palavra hebraica para o sábado é Shabat. E a palavra grega para o sábado é Sabaton. E ambos significam descanso. Então, descanso do trabalho e, automaticamente, dedicação para Deus. Isso também significa dizer que se o cidadão ele está dentro de casa, não está lá no seu trabalho, mas ele está com o coração e com a mente no trabalho, ele quebra o princípio do descanso, que aqui é o descanso do trabalho, no sentido de nem estar pensando, nem estar, de alguma forma, se preparando para o trabalho do dia seguinte. Terceira coisa a ser dita, que é uma razão por que eu não guardo o sábado, é que 3 princípios devem ser observados nessa relação
de Antigo Testamento e Novo Testamento. E como já há alguns anos como professor de Antigo Testamento nas instituições religiosas, portanto nos seminários, são 3 princípios que a gente precisa entender nessa relação de fluxo e refluxo entre Antigo e Novo Testamento. Primeiro, é o princípio da completude. Esse princípio é o princípio que vai mostrar que muitas coisas do Antigo Testamento, elas são aperfeiçoadas, elas são completadas, elas são, de alguma forma, dimensionadas de uma maneira melhor e maior no Novo Testamento. Por isso que o texto de Mateus 5,17, quando diz que Jesus veio cumprir a lei, o cumprir aí é aperfeiçoar. É essa parte que tem a ver com a completude, aquilo que no Antigo Testamento ainda estava de modo mais embrionário e primitivo, o Novo Testamento vai completar isso, vai ampliar isso, vai melhorar isso. Segundo princípio é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade é o princípio que vai mostrar que há coisas do Antigo Testamento que elas continuam normalmente para o Novo Testamento sem nenhuma alteração, sem nenhuma amplitude, sem nenhum aperfeiçoamento. É assim como era lá, continua sendo cá, né? sem nenhuma alteração. E existe o princípio da ruptura, que são aquelas coisas que foram substituídas, alteradas no Novo Testamento ou definitivamente encerradas. Deixa eu dar só um exemplo nesse último aqui. No Antigo Testamento nós tínhamos os sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos com animais. Nesse exemplo até tem o exemplo de completude, como tem o exemplo de ruptura. Completude porque no Novo Testamento o Cordeiro de Deus é a plenitude, é a completude, é a perfeição de todos os cordeiros do Antigo Testamento, porque o sacrifício torna-se único. Mas também ele é substituto, né? É um princípio de ruptura, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento se interrompem, acabam. Ninguém mais precisa sacrificar um cordeiro por conta do pecado, porque João, inclusive, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o livro de Hebreus vai dizer que ele, além de ser o sumo sacerdote, ele também era o sacrifício, e o seu sacrifício foi perfeito e foi um sacrifício único, de uma única só vez. Quarta coisa a ser dita é que a igreja neotestamentária foi uma igreja que não guardou esse 7º dia. Era uma igreja que ela reunia-se sempre no primeiro dia da semana. E por que se reunia sempre no primeiro dia da semana? Porque esse primeiro dia da semana foi marcado de uma maneira assim maravilhosa com a ressurreição do Cordeiro, com a ressurreição de Cristo, que as Escrituras Sagradas deixam claríssimo nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e depois Paulo também vai dizer isso nas suas epístolas, que esse foi o dia da ressurreição. Como a igreja primitiva entendeu o princípio do sábado, ela continua buscando e praticando esse princípio, só que não especificamente no 7º dia da semana. Então você vai encontrar em Atos capítulo 2, verso 46, Atos capítulo 20, verso 7, 1 de Coríntios capítulo 16, verso 2, e inclusive em Apocalipse 1, verso 10, que vai chamar esse dia de o dia do Senhor. E lá em Apocalipse 1:10 está se referindo especificamente ao primeiro dia da semana. Então, em todos esses textos, está falando da igreja se reunir no primeiro dia. E nesse primeiro dia também, como o texto de 1 de Coríntios, vai dizer que era o dia do partir do pão. O de Atos também era o dia do partir do pão. Então, portanto, um dia até tão significativo que era o dia da ceia, que está justamente também comemorando, lembrando a ressurreição do Senhor, a morte do Senhor, a cruz do Senhor e a volta do Senhor, como diz Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 11. E em quinto lugar, por que eu não guardo sábado? Porque Paulo ensina que os dias santos e as festas eram sombras, que na teologia a gente chama de tipo, da realidade, que a gente chama de antitipo, da nova aliança. Então, sombra, tipo, realidade, antítipo. Então, todos esses dias santos, festas e todas essas cerimonialidades do Antigo Testamento sempre foram sombras, sempre foram tipos de uma realidade no Novo Testamento, ou seja, que estava apontando para a realidade até ela chegar. E quando a realidade chegou, toda a sombra deixou de existir. E os textos eu vou ler com você aqui, porque isso são os textos assim fundamentais para entendermos isso. O primeiro é Gálatas capítulo 4, verso 9 e o verso 10, que diz assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus,
Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Então, olha só, Paulo está dizendo que essa guarda de dias, meses, tempos e anos, como no Antigo Testamento, era um retrocesso. Paulo está dizendo que isso aqui é voltar a rudimentos. Por quê? Porque já tinha acontecido a completude, a plenitude, a perfeição em Cristo e na nova aliança que o livro de Hebreus vai nos deixar muitas informações a respeito. Outro texto que Paulo também vai deixar muito claro aqui para nós é o texto da carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 16 e verso 17, onde ele está dizendo assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, veja como é que nesse texto Paulo está dizendo que é sombra. Paulo está dizendo que era simplesmente um tipo, uma prefiguração que está apontando para uma realidade e que, portanto, quando a realidade chega, quando é Cristo chega, não tem mais a necessidade desse cumprimento, não há mais necessidade dessa realidade. E um outro texto que eu quero também aqui ler com vocês é o de Romanos, capítulo 14, versos 5 e 6, onde Paulo está falando especificamente sobre irmãos que estavam lá, de alguma forma, não entendendo a fraqueza de alguns sobre guardar dias, não guardar, e etc., e a briga entre os chamados crentes fracos e crentes fortes. Paulo vai dizer assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que tem que se agradar a Deus, tem que se ser para o Senhor. E ele diz que não há uma importância sobre dia melhor, nem comida melhor. Mas ele diz assim, bom, se uns se sentem bem em separar um dia para dedicar-se ao Senhor, seja ele o dia que for, que faça para agradar a Deus, mas não fique preocupado com o outro, não. Se está guardando um dia X, Y, Z ou não. E quem faz o inverso, também não fica incomodado com o outro. O que Paulo está dizendo aqui é o suportar um ao outro, a solidariedade um com o outro e entender-se maduro o suficiente na fé para não se incomodar com esses pequenos detalhes das práticas religiosas de outros que não afetam a fé e nem os princípios do Evangelho. Sexta coisa a ser dita para você, que é uma razão porque eu não guardo o sábado, é que Cristo é apresentado nas Escrituras como o fim da lei. O fim da lei a lei estava apontando para Cristo como a perfeição, que é aquela questão da completude. Isso está em Romanos 10 e verso 4. E também as Escrituras vão nos mostrar que Cristo é um novo legislador e que, portanto, faz um novo testamento. Porque se ele vem com uma morte e o testamento só tem validade com a morte do testador, diz o texto então que ele pode trazer uma nova legislação. E isso está esboçado no capítulo 7 e também no capítulo 8 inteiro da Epístola aos Hebreus. Mas Hebreus 7,12 é um dos textos que vai deixar claríssimo que ele é um novo legislador que vai trazer uma nova lei. Por quê? Porque ele é o testador de uma nova aliança e o próprio sacrifício de uma nova aliança. Sétima razão do porquê eu não guardo o sábado é que Jesus revela que o homem é maior do que o sábado e não o sábado que seja maior do que o homem. Isso está em Mateus, capítulo 12, vai do verso 1 até o 8, mas especificamente o verso 8, 6, 7 e 8, que Jesus vai deixar isso claro, porque naquele contexto os discípulos deles estão com fome e naquele contexto os discípulos deles estão colhendo trigo para comer e são recriminados por causa disso. E Jesus então vai fechar com essa colocação. É importante dizer que Jesus foi o que mais quebrou, vamos assim dizer, segundo o costume judaico, o sábado, porque Jesus no sábado estava, além de falando muitas vezes em alguns lugares, ministrando, às vezes até em alguma sinagoga, foi o momento que ele curou, foi o momento que ele libertou, o dia que ele libertou
foi dia que ele também permitiu os discípulos de o comer. Então, de acordo com os judeus, inclusive o texto de Mateus 12 é quando ele está sendo recriminado por não estar guardando o sábado como os judeus no seu contexto guardavam. Então, em oitavo lugar, não há nenhum problema, isso eu preciso até dizer, se alguém quiser guardar algum dia da semana, porque é isso que Paulo vai deixar claro em Romanos capítulo 14, verso 5 e 6. Não há nenhum problema, inclusive eu não teria nenhuma dificuldade com ninguém, com nenhuma igreja, com nenhum irmão, irmã, se está guardando o sábado. O grande problema é quando se faz disso a condição para ser salvo, ou a condição de se entender mais santo do que um outro, que não faz. Esse é o grande problema. E aí vem a dificuldade dos escritos adventistas de Ellen G. White. Porque Ellen White é exatamente essa profetisa adventista que vai exatamente dizer algumas coisas. Eu quero fechar aqui em 3 coisas escritas por ela. Primeiro, está lá no livro Testemunhos Seletos, volume 3 e página 23, onde ela diz assim: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Olha, há muitos adventistas que acabam negando muito isso. Inclusive, um bem conhecido arqueólogo aí, que é um pastor adventista, acaba em muitos podcasts que ele já passou e outras situações, de negar um pouco isso. Mas aqui está os escritos de Ellen White, que é visto como alguém no meio adventista que tem tanta inspiração quanto os autores das escrituras sagradas, e é assim que ela é respeitada no meio adventista. Uma outra colocação dela está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 66, onde escrito assim está por ela: se alguém cresce e guardasse o sábado, e recebesse a bênção que o acompanha, e depois o abandonasse e transgredisse o santo mandamento, fecharia a porta da santa cidade a si próprio, tão certo como haver um Deus que governa em cima no céu. Então, nesse texto, a gente encontra Ellen White dizendo que, de alguma forma, é um santo mandamento e que quem abandonasse esse mandamento depois de já tê-lo, de certa forma, feito ou praticado, fechou a porta dos céus. E aí, por último, ela vai deixar escrito no livro O Grande Conflito, página 448, o seguinte: que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja Romana ou o sinal da besta? Olha, que coisa séria. Nos escritos de Ellen White, a não guarda do sábado, ou o não guardar o sábado, ou quem guarda o domingo, ou quem guarda algum outro dia, a maioria das igrejas normalmente separa o domingo, que é o dia de culto e etc., de não trabalhar e etc., diz-se que é um sinal da besta. Ou seja, o sinal ou selo da besta nos escritos de Ellen White é guardar o domingo ou qualquer outro dia e não guardar o sábado. Então, esse é uma das coisas assim muito sérias que levam e me levam, a olhar para os adventistas e perceber, eles e qualquer um outro, que estão assim fora do princípio do Evangelho e daquilo que Jesus nos ensinou, e o Novo Testamento também mostra para nós. Por isso é que eu não guardo o sábado. E ainda poderia citar Hebreus capítulo 4, especificamente lá, a partir do verso 8 até o 10, onde vai nos dizer que resta um repouso para o povo de Deus. Então estas são as razões por que não guardo o sábado. Então, se você entendeu, deixe seu like, seu comentário, faça suas críticas também, compartilhe. Afinal de contas, este canal também é seu.